No Salmo 116, o salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Paulo, escrevendo aos Romanos, dá uma boa resposta a esta pergunta do salmista. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu li Romanos 12, 1. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Darei a minha vida. Oferecerei a ele o meu corpo, com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho, toda a minha existência, como uma oferta de gratidão por tudo quanto ele tem feito por mim. Nós vamos, então, iniciar esse nosso encontro virtual, tendo um momento de consagração das nossas vidas a Deus. Vamos oferecer a Ele a nossa vida, vamos oferecer a Ele a nossa existência, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. E vamos fazer isto por meio de um cântico espiritual. Com a palavra, o grupo de cânticos da Igreja Presbiteriana Iguaçu. Ouça com atenção e faça deste cântico espiritual a sua oração de consagração a Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.
Muito bem, a nossa gratidão à equipe de cânticos de nossa igreja, o grupo de cânticos, que está colaborando conosco, gravando novos cânticos, novos vídeos para estas nossas transmissões pela internet. Isso é muito bom, porque além de sermos edificados pelos cânticos espirituais, nós podemos matar a saudade do nosso grupo de cânticos e do nosso local de adoração. Estaremos de volta em breve, se Deus quiser. Próximo mês de julho, nós retomaremos as nossas reuniões presenciais. Faremos isso com todo cuidado, mas gradativamente vamos retomando as nossas reuniões presenciais. No dia 5 de julho, já teremos 2 cultos presenciais. Não poderemos receber todos lá no templo, por causa do momento de afastamento social, mas poderemos ter a presença de até 56 adoradores. Então, para isso, nós abriremos inscrições prévias e você poderá se inscrever para participar dos cultos presenciais. Aguarde orientação, instrução sobre como fazer a sua inscrição. Não poderemos receber inscrição de crianças menores de 12 anos e aqueles que estão também no grupo de risco devem ficar em casa, para que você que vai ficar em casa ainda no mês de julho possa participar de alguma maneira desses cultos. Nós vamos transmitir pelo menos um deles para que você possa participar conosco deste momento de adoração, mesmo que à distância. Então, aguarde, ore, para que nós possamos fazer esta retomada das nossas reuniões presenciais com toda segurança necessária. Às quartas-feiras, nós continuaremos ministrando estudos à distância, mas na sexta-feira, você poderá também ir ao templo para oração. É claro que com todas as limitações e todos os cuidados que o momento requer. Nós daremos instruções à igreja a respeito deste assunto nos próximos dias. Nos próximos dias você terá mais informações. Enquanto nós não voltamos, nós vamos nos virando como a gente pode por aqui, respeitando o distanciamento e cuidando uns dos outros, mesmo à distância. Preste bem atenção. Você sabia que a nossa UCP continua se esforçando para cuidar das nossas crianças? Nós estamos oferecendo, os diretores da UCP estão oferecendo estudos no Evangelho de João às crianças. As crianças estão estudando o Evangelho de João. E a informação que nós temos é de que temos 41 crianças estudando o Evangelho de João à distância. Elas recebem a lição com as perguntas, elas respondem juntamente com a colaboração dos pais, depois elas devolvem para que as lições sejam corrigidas. Então, a UCP continua trabalhando. E por falar em UCP, a UCP vai comemorar os aniversariantes do semestre. Isto será no próximo sábado. Mas, olha, não se preocupe, não terá aglomeração, não terá nenhum ajuntamento que possa trazer prejuízos ou colocar as nossas crianças em qualquer risco. Então, a diretoria da UCP fará o seguinte no próximo sábado. Essa programação é, inclusive,
uma maneira não apenas de comemorar os aniversariantes do semestre, mas também estimular aqueles que estão participando do estudo do Evangelho de João. Portanto, todos participarão, todos os 41, as 41 crianças que estão participando do estudo de João, vão participar desta programação, mesmo que não pertença ao UCP, mas está participando do estudo de João, vai participar da programação de sábado. Como será? Os pais deverão colaborar. Vocês vão receber aí nos grupos de WhatsApp, vão receber orientação, mas, grosso modo, é o seguinte: a direção da UCP preparou caixas surpresas, uma caixa surpresa para cada criança que vai participar. Então, no próximo sábado, das 14 às 16, os pais precisam dar um pulinho lá na casa do diretor Romilson. Vocês vão receber orientação com endereço, tudo detalhado. Mas de 14 às 16, dar um pulinho lá na casa do Romilson para apanhar a caixa da sua criança, ok? Então, cada criança receberá uma caixa surpresa. E no sábado, às 17 horas, a UCP promoverá uma live. Eles terão uma conexão virtual para que as crianças possam se ver e possam abrir a caixa surpresa para receberem o mimo que estará lá dentro da caixa surpresa. Então, pai, mãe, fiquem atentos, deem o seu apoio. Sem o seu apoio, esta iniciativa da UCP não poderá funcionar bem e surtir o efeito desejado. Nós aproveitamos aqui, parabenizamos a direção da UCP, os diretores, parabéns pelo esforço, parabéns pela dedicação, parabéns pela criatividade e por se esforçarem para continuar, mesmo nessa situação de afastamento social, ministrando a palavra de Deus ao coração das crianças e fazendo com que as crianças se sintam parte da igreja, parte da família de Deus. Então, aguardem e, pais, não se esqueçam, colaborem aí com a nossa UCP. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, nesse instante, curvar as nossas frontes, vamos orar a Deus e nos preparar, assim, para estudarmos mais uma porção no Evangelho de Marcos. Os irmãos sabem que nas noites de domingo, o cardápio servido é Evangelho segundo Marcos. Então, nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe e que torne proveitoso o nosso tempo de meditação na palavra dele. Oremos. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires, mesmo com as limitações do momento, meditar na tua palavra. Queremos, ó Senhor, pedir que tu estejas abençoando este nosso esforço, de tal maneira que possamos conhecer mais e mais o nosso Redentor. E, conhecendo melhor o nosso Redentor, possamos apreciar cada vez mais o seu caráter santo e cada vez mais desejarmos ser mais parecidos com ele. Nós, mais uma vez, queremos dedicar as nossas vidas a ti, oferecer-te a nossa existência com tudo que somos, com tudo que temos, como oferta de gratidão, como oferta de amor pelo que o Senhor tem feito por nós. Aceita, portanto, a nossa oferta
e que tu queiras tomar as nossas vidas e usá-las para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então prosseguir agora meditando no Evangelho segundo Marcos, e nós vamos compartilhar aí com você o material visual para que você possa nos acompanhar enquanto explicamos a passagem do Evangelho de Marcos. Então, já está aí na sua tela o nosso material e eu espero que ele seja útil para o seu acompanhamento da nossa explicação de mais uma porção do Evangelho segundo Marcos. Nós chegamos agora no capítulo 9. Veja bem, há quanto tempo nós estamos passeando pelas páginas do Evangelho de Marcos. Começamos lá no capítulo 1, quando nós estávamos ainda nos reunindo de maneira presencial, e agora chegamos ao capítulo 9 de Marcos. Hoje nós vamos analisar, meditar nos versos de 1 a 10. Então, vamos proceder à leitura desta porção do Evangelho de Marcos. Está aí na sua tela, para que você possa acompanhar a nossa leitura. Acompanhe com atenção, acompanhe com interesse, acompanhe com fé, porque esta é a palavra de Deus. É o próprio Deus que fala por meio do texto bíblico. Então, leiamos com interesse, atenção e fé. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Muito bem, esta é a porção que vamos analisar, nesta porção que vamos meditar, e eu gostaria de propor aos irmãos 3 passos na nossa meditação desta passagem. Vamos analisar esta passagem olhando os fatos em si. Vamos olhar para os fatos como narrados aí pelo evangelista Marcos. O segundo passo será
no sentido de entender o significado deles, o significado dos fatos, o sentido dos fatos. Então, vamos olhar para os fatos em si, vamos tentar descobrir o sentido deles e depois vamos também tentar encontrar implicações destes fatos para a nossa vida hoje, não é? Então, os fatos em si, o que os fatos significam e quais são as implicações destes fatos para nós hoje. Então, aperte o cinto, este é o nosso plano de voo. Aperte o cinto e vamos então começar com os fatos em si. Então, dê uma olhada aí como é que Marcos inicia a narrativa dos fatos. Marcos diz que depois que Jesus começou a revelar aos seus discípulos a centralidade da cruz, quando ele começou a falar do seu martírio, do seu sofrimento, quando ele começou a mostrar também que a cruz está no centro da vida cristã, do discipulado cristão, Jesus então fez esta afirmação aí: alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Preste bem atenção, o reino já havia chegado com a presença de Jesus. Jesus já havia dito que os seus milagres eram sinalizações da presença do reino. Mas Jesus aqui fala de uma manifestação do reino com poder, que ainda estaria no futuro. E Jesus garante que daqueles que estavam com ele ali, muitos não passariam pela morte até que isto acontecesse. Em outras palavras, esta manifestação poderosa do reino de Deus, a que Jesus se refere aí, aconteceria quando muitos daqueles que ali estavam não teriam ainda morrido. Eles presenciariam em vida esta manifestação do reino em poder. Que manifestação do reino é esta a que Jesus se refere aqui? Irmãos, há inúmeras opiniões a respeito deste assunto. Há até algumas opiniões esdrúxulas que nós não podemos aceitar. Por exemplo, há estudiosos que dizem que Jesus se equivocou, que Jesus estaria falando aí da consumação do tempo, do fim do mundo, e que Jesus achava que o tempo, a consumação dos séculos aconteceria quando aquela geração ainda estivesse viva e, portanto, Jesus se equivocou. Mas isto, irmãos, é uma opinião inaceitável, porque quem afirma isto não crê na inspiração das Escrituras. Portanto, nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não podemos aceitar esse tipo de abordagem do texto bíblico. Portanto, Jesus não se equivocou. Uma outra opinião é que Jesus estaria se referindo à vinda do Espírito Santo, o Pentecostes. Provável, é possível, não é? Então, essa chegada com poder do reino de Deus, segundo esses intérpretes, seria a vinda do Espírito Santo. Mas outros acham
que, de fato, Jesus está se referindo ao evento registrado nesta passagem, ou seja, a transfiguração. E Jesus está dizendo que esta chegada com poder do reino de Deus seria o evento da transfiguração. Mas, irmãos, embora possa ser possível que estas duas interpretações mencionadas, as duas últimas, não a primeira, mas as duas últimas, possam ser verdadeiras, eu pessoalmente acho, e isto é mais harmônico com o contexto, porque Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição, ele está preparando os seus discípulos, começando a revelar-lhes a respeito da morte e da ressurreição. Então, é mais provável que esta chegada com poder do reino de Deus seria mesmo a morte e a ressurreição de Jesus, que não é outra coisa senão o triunfo dele na história sobre o reino de Satanás, sobre os poderes das trevas e, por meio da sua ressurreição, o estabelecimento da nova criação ainda por ser consumada. Então, provavelmente, Jesus está se referindo à sua morte e sua ressurreição, que não demoraria muito a acontecer. A partir de agora, Jesus começa a falar mais claramente sobre esse assunto e ele já começa a se dirigir para Jerusalém, onde estas coisas aconteceriam. Quando chegamos aí ao verso 2, Marcos diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Eles foram a este monte, Lucas diz que eles foram, Jesus se retirou para orar, Marcos não diz, mas o propósito foi passar um tempo a sós em oração com esse pequeno grupo de discípulos, afinal de contas, a hora de Jesus estava chegando, a cruz se tornava uma realidade cada vez mais próxima dele, então Jesus busca um momento de comunhão com o Pai, na companhia de amigos mais chegados, e a Bíblia diz aí no verso 2, Marcos diz que quando lá estavam, Jesus foi transfigurado diante deles. Transfigurado diante deles. O que significa isso, irmãos? Jesus foi transfigurado. O que aconteceu foi que Jesus foi glorificado momentaneamente. Preste bem atenção. Jesus ainda não tinha passado pela morte e pela ressurreição. Mas, momentaneamente, ele foi tomado daquela glória que ele haveria de recuperar, de retomar no futuro, depois da sua ressurreição. Então, Jesus, que havia se despido da sua glória, se esvaziado, assumido a forma de servo, e durante todo o seu tempo aqui, a sua glória ficou encoberta, mas agora ele foi transfigurado diante deste pequeno grupo de discípulos. Ele foi momentaneamente tomado daquela glória que o aguardava depois da sua ressurreição. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dando uma amostra antecipada daquilo que haveria de acontecer com Jesus Cristo. No verso 3,
Marcos diz que nessa experiência da transfiguração, até mesmo as vestes de Jesus foram afetadas. As roupas que ele vestia tornaram-se resplandecentes. E Marcos diz aí que elas ficaram sobremodo brancas, uma brancura tal que nenhum lavandeiro, que nenhum alvejante poderia promover. Então, Marcos está aqui certamente nos informando aquilo que Pedro contou para ele. Marcos não esteve lá. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi escrito com base no testemunho de Pedro. Então, certamente, temos aqui no verso 3 uma evidência muito clara do testemunho pessoal ocular de Pedro. Pedro viu as vestes de Jesus resplandecentes e sobremodo brancas. Então, temos aqui no verso 3 o impacto da transfiguração, desta invasão da glória de Deus em Jesus na história humana, diante dos olhos dos discípulos. Não é? Nem mesmo os demais discípulos, apóstolos, estavam lá. Nós vimos aí que somente Pedro, Tiago e João presenciaram estes fatos. E é curioso que nós podemos, não apenas aqui nesta passagem, ver o testemunho de Pedro, certamente Marcos aqui está refletindo o que ouviu de Pedro, mas o próprio Pedro acabou falando desta experiência. Depois você pode verificar na sua Bíblia, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, quando Pedro está falando da inspiração da Escritura, ele diz lá que toda a profecia da Escritura vem da parte de Deus, e nesse contexto, Pedro escreveu o seguinte, lá na segunda epístola, capítulo 1, versos 16 e 17. Ele escreveu o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus o Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E no verso 18, Pedro diz: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Nós quem? Pedro está dizendo: Tiago, João. Pedro, na companhia de Tiago e João, viram a glória de Deus se manifestando em Jesus e ouviram a voz de Deus naquela ocasião. João também narra isso no Evangelho. Lembra que João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade? E João completa dizendo: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, o que aconteceu lá no monte diante desses 3 discípulos? Jesus Cristo foi tomado pela glória que ele haveria de retomar logo depois da sua morte e da sua ressurreição. Verso 4, aí no verso 4, Marcos diz
que Elias e Moisés apareceram lá naquela cena diante dos olhos dos discípulos. Marcos diz aí até que eles falavam com Jesus. Qual era o tema da conversa? A respeito do que Elias e Moisés conversavam com Jesus. Marcos não diz. Portanto, pelo texto de Marcos, nós não sabemos. Mas se você der uma olhada em Lucas, no capítulo 9, Lucas diz que eles conversavam a respeito da partida de Jesus. Deixe-me ler aqui para você Lucas 9. E falavam de sua partida, verso 31, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, qual era o tema da conversa de Elias, Moisés com Jesus? O tema da conversa era a crucificação, era a ressurreição. Então, esse foi o tema da conversa segundo Lucas. Irmãos, e pela reação dos discípulos, vejam o que diz o verso 6. O verso 6 diz que eles ficaram aterrados. Então, quando nós, ao considerar os fatos narrados aqui, olhamos para a reação dos discípulos, eles ficaram aterrados. Isso nos faz deduzir o impacto daquilo que aconteceu lá no Monte da Transfiguração, a grandiosidade deste evento. Eles ficaram aterrados, então foi algo altamente impactante, algo extremamente grandioso. O que aconteceu ali, e Marcos narra de maneira muito singela, diz apenas que ele foi transfigurado, mas nestas poucas palavras e nesta singeleza de Marcos está a narrativa de algo extremamente grandioso, algo tremendo. E o verso 6 diz que eles ficaram aterrados. A ideia aí é de uma reação de maravilhamento, uma reação de medo, de temor. Então havia um misto de encantamento e um misto de terror. É aquele tipo de experiência que nos deixa imóveis, que a pessoa fica estática, sem reação diante do que está acontecendo, sem saber o que fazer e sem saber o que falar. E foi exatamente assim que os discípulos ficaram, porque notem no verso 5, está aí na sua tela, que Marcos diz que Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Mas ele disse isso por estarem aterrados. E olha o verso 6. O verso 6 diz que eles não sabiam o que dizer por estarem aterrados, assustados. Eles ficaram estáticos, sem reação e sem saber o que falar. E a pergunta é, então, como é que nós devemos interpretar o que Pedro falou naquela ocasião? Irmãos, notem aí, alguns intérpretes interpretam de uma maneira positiva a decisão de Pedro de falar e dizer o que disse naquela ocasião.
Alguns entendem que ele estava curtindo de tal maneira aquela experiência, que ele estava se deleitando de tal maneira naquele momento, que ele propõe aí a prorrogação daquilo que estava acontecendo. Ele desejou prolongar esse momento. Nós não sabemos quanto tempo durou, nós não sabemos se foi uma experiência de 5 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, não sabemos. Mas o fato é que alguns entendem que Pedro aqui está demonstrando o seu deleite e demonstrando aqui o seu desejo de que aquela experiência fosse prorrogada. Por isso ele diz: mestre, façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Mas, irmãos, embora isso possa ser possível, possa ser que os discípulos experimentaram algum tipo de deleite, de prazer, de encantamento, sim, mas eu acho que, segundo o contexto, as palavras de Pedro devem ser entendidas mais como precipitação da parte dele. Pedro diz aí que ele tomou a palavra. Pedro tomou a palavra. Notem, a palavra não lhe foi dada. Ele tomou a palavra. Imagine, está lá Jesus com Moisés e Elias conversando, e os discípulos assustados, aterrados diante da cena que estão presenciando, e de repente, sem que ninguém lhe dê a palavra, Pedro toma a palavra, não é? Por favor, deixe-me dar uma palavrinha aqui, Senhor, alguma coisa desse tipo, não é? Então, eu acho que é melhor entender esta atitude de Pedro como uma precipitação. Acho que Pedro aqui, mais uma vez, perdeu uma oportunidade de ficar calado, não é? As coisas não estavam muito claras para ele. Pedro não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e o que estava ainda por acontecer. Tanto é assim que olha o verso 6. Diz aí, isso aí é Marcos justificando a atitude de Pedro. Aí é Marcos justificando a precipitação de Pedro. Ele está dizendo no verso 6 que Pedro agiu assim porque eles não sabiam o que dizer, por estarem aterrados. Eu sempre acho que quando não tem o que dizer, é melhor não dizer nada, não é verdade? Mas não foi assim com Pedro. Não sabia o que dizer e acabou dizendo qualquer coisa, não é? Então, pode ser até que Pedro esteja sendo tomado aqui pelo medo. Talvez ele tenha ouvido a conversa de Jesus com Moisés e Elias, e segundo Lucas, o tema era a cruz, era a morte, e quem sabe Pedro está sendo movido aqui naquela mesma direção que ele foi movido anteriormente ao repreender Jesus, porque entendia que a cruz não cabia na missão de Jesus. E Jesus disse que era necessário que ele passasse pela cruz. Então, talvez, além de confusão, de não entender o que está acontecendo, talvez Pedro estivesse sendo movido aqui também pelo medo. No verso 7, o verso 7 diz que uma nuvem os envolveu. Então, uma nuvem os envolveu, e o verso 7 diz também que houve, na ocasião, um testemunho da parte de Deus Pai a respeito da divindade do seu Filho. Então, uma nuvem e uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Que nuvem é esta, irmãos? É curioso. Certamente não foi uma nuvem qualquer que veio e envolveu
os três naquela cena, não é? Jesus, o Moisés e Elias. Talvez não fosse uma nuvem qualquer, lembra? A nuvem faz parte de teofanias do Antigo Testamento. Como é que Deus manifestava a sua presença quando o povo estava viajando pelo deserto durante o dia? Como é que Deus manifestava, marcava, revelava a sua presença? Numa coluna de nuvem. Muitas vezes, nuvem é a manifestação da glória de Deus. É aquilo que o Antigo Testamento chama de Shekinah, a glória de Deus, uma fumaça, uma nuvem, enche o ambiente, como que sinalizando a presença especial, a manifestação da presença de Deus naquela situação. Então veio uma nuvem e os envolveu. E o verso 8 diz que nesse envolvimento da nuvem já não se podia ver mais a Elias, a Moisés, senão somente a Jesus. Verso 9 diz que quando desceram do monte, viram somente a Jesus, e certamente Jesus, não mais glorificado, agora despido novamente da sua glória. Jesus humilhado, Jesus esvaziado da sua glória. E ao descerem do monte, Jesus ordenou que não divulgassem as coisas que eles tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles deveriam guardar segredo até que a ressurreição de Jesus acontecesse. O verso 10 diz que eles guardaram segredo. Eles guardaram a recomendação de Jesus. Mas eles ficaram perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. A coisa não estava clara. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Eles ficaram sem entender muito bem o que é esse negócio de ressurreição, cruz e ressurreição, a respeito dos quais Jesus tem falado tanto ultimamente. Então, irmãos, estes são os fatos em si. Logo depois de começar a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição, 6 dias depois, Jesus vai a um monte para orar, passar um tempo em oração, leva consigo 3 amigos mais chegados e esses fatos narrados aconteceram naquela ocasião. Então, estes são os fatos, não é? Agora que nós já consideramos os fatos em si, nós vamos dar o segundo passo. Nós vamos considerar o sentido destes fatos. O que esses fatos significam? O que estes fatos significaram, não é? Para aqueles discípulos de Jesus. Qual é o sentido destes fatos? Então, vejamos. Em primeiro lugar, o sentido destes fatos é a revelação da identidade de Jesus. Vocês já sabem que Marcos é o evangelho da ação. Marcos deseja que os seus leitores saibam quem Jesus é enquanto assistem Jesus agindo o tempo todo. Então, estes fatos ocorridos lá no Monte da Transfiguração têm que propósito? O propósito de revelar a identidade de Jesus.
E qual a identidade de Jesus? Jesus é Deus. Então, Marcos quer que os seus leitores saibam que Jesus não é apenas um homem, não é apenas um mestre, não é apenas o líder de um movimento religioso. Ele é o próprio Deus que veio para fazer novas todas as coisas. E esta cena no Monte da Transfiguração tem este propósito. Este é o sentido dos fatos, é mostrar que Jesus é Deus. Durante o ministério terreno de Jesus, a identidade dele ficou encoberta. Como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, Jesus se despiu, se esvaziou da sua glória. É claro que os discípulos já tinham tido a experiência de verem a glória encoberta de Jesus se manifestar. Eles assistiram Jesus realizando milagres, curando enfermidades, libertando pessoas do poder de Satanás, ressuscitando mortos. Então, ao fazer estes sinais, ao realizar esses sinais, Jesus estava mostrando a sua identidade e manifestando a sua glória que estava encoberta. Mas agora, lá no Monte da Transfiguração, mais uma vez, Jesus está manifestando a glória que estava escondida. Mesmo estando ainda na sua humilhação, lá no Monte da Transfiguração, é como se Jesus tirasse o véu, descobrisse a glória, para que os discípulos que lá estavam pudessem contemplar um pouco da sua divindade. Então, o que está acontecendo por meio desses fatos? Qual é o sentido desses fatos? O sentido desses fatos é a revelação da identidade de Jesus. Notem que Moisés e Elias apareceram lá no monte conversando com Jesus. O que isso significa? Essa aparição de Moisés e de Elias. Irmãos, a aparição de Moisés e de Elias tem a ver com a identidade de Jesus. A presença de Moisés e de Elias testificam da divindade de Jesus. Quem era Moisés? Moisés era o grande legislador de Israel. Foi a Moisés que Deus entregou a lei, entregou todo o sistema cultico, religioso de Israel. E nós sabemos que todo aquele sistema, que toda aquela legislação apontava para o Messias, apontava para Jesus, apontava para o Cordeiro de Deus que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Portanto, a presença de Moisés anuncia, testifica, confirma que Jesus é aquele a respeito de quem a lei falava. E Elias? Elias é aí um representante dos profetas do Antigo Testamento. Elias foi o grande profeta, o grande combatente da idolatria, do baalismo em Israel. Então, Elias é aí o representante dos profetas. O que nós temos, então, nesta cena? A lei, Moisés, e os profetas, Elias. A lei e os profetas anunciando, testificando, confirmando que Jesus é o Messias. É como se Moisés e Elias, a lei e os profetas, estivessem dizendo: este é aquele
a respeito de quem a lei e os profetas falaram. Aqui está aquele que cumpre todas as profecias. Aqui está aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente, para fazer novas todas as coisas. Eis aqui aquele para quem a lei e os profetas apontavam. Ele cumpriu todos os requisitos, todas as exigências da lei. Então, preste bem atenção no que nós temos aqui. Manifestação da glória, Jesus é transfigurado, até as suas roupas se tornam resplandecentes. Então, esta é uma dica de que ali estava mais do que um homem, estava Deus. Vem o testemunho da lei e dos profetas, Moisés e Elias, dizendo: este é Deus. E como se não bastasse a visão da glória resplandecente, como se não bastasse o testemunho da lei, ainda nós temos aí a presença de Deus, o Pai, numa nuvem, e o testemunho de Deus, o Pai. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, irmãos, nesta cena, no Monte da Transfiguração, não fica nenhuma dúvida a respeito da identidade de Jesus. A glória dele se manifesta. Ele é antecipadamente glorificado. Mesmo antes de ser morto e ressuscitado, mesmo ainda estando no seu corpo mortal, temporariamente a glória se manifestou nele, para ficar claro quem ele era. Não pode ficar dúvida, porque está aí o testemunho da lei e dos profetas. Como se não bastasse apenas a manifestação da glória, ainda temos aí o testemunho da lei e dos profetas. E como se isso ainda fosse pouco, temos o testemunho do próprio Deus, que se faz presente numa nuvem e que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, irmãos, temos aí a identidade de Jesus. Qual é o sentido desses fatos? Revelar quem Jesus é. Mas, além de revelar quem Jesus é, certamente esses fatos são fatos que ocorreram para o consolo dos discípulos. Vocês se lembram que Jesus havia apontado para a cruz e para a ressurreição. Jesus havia dito aos discípulos o que não tinha dito ainda. Jesus agora começa a falar claramente a respeito do seu martírio, a respeito do seu sofrimento, a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E ele começa agora a caminhar na direção de Jerusalém, onde as coisas haveriam de acontecer. Os discípulos, quando ouviram isso, há 6 dias antes desses fatos, no Monte da Transfiguração, eles não concordaram com Jesus. Pedro, inclusive, quis repreender Jesus e foi repreendido por ele. Então, os discípulos estavam bastante assustados com esta história de cruz, de morte, de tomar a cruz. Embora Jesus já tenha falado da ressurreição, mas parece que até então os discípulos estavam ouvindo de maneira seletiva. Parece que eles ficaram focados só na cruz, impactados com esta realidade da morte que Jesus enfrentaria e que eles também teriam que estar dispostos a enfrentar,
se desejassem ser discípulos de Jesus. Então, o clima, o cenário é um cenário de abatimento, preocupação, temor e medo dos discípulos com essa nova história que Jesus está agora contando sobre cruz, sobre sofrimento, sobre humilhação, sobre morte. Então, ao levar esse grupo ao monte e dar a eles esta experiência, Jesus estava como que trazendo a eles encorajamento, trazendo a eles consolação. O corpo de Jesus foi glorificado momentaneamente. Jesus ainda não tinha passado pela morte, pela ressurreição, mas momentaneamente ele foi tomado da glória que ele teria no futuro próximo, depois da sua morte e da sua ressurreição. Esta antecipação tem o propósito de mostrar para os discípulos que a cruz não tem a última palavra, que a morte não tem a última palavra. O caminho da cruz é necessário, o caminho da morte é necessário, mas o final dele é glória. Tem cruz, mas também tem glória. Então, além de revelar a identidade de Jesus, estes fatos comunicam consolo e encorajamento aos discípulos. Os discípulos precisavam saber que a cruz não seria a última palavra, mas a última palavra seria o túmulo vazio, a ressurreição. Então, vimos os fatos em si, o que aconteceu no Monte da Transfiguração, e agora acabamos de ver o sentido destes fatos, o significado deles, o que esses fatos significaram para aqueles discípulos. Eles estavam conhecendo quem Jesus é, que ele é Deus, e estavam ao mesmo tempo recebendo por meio daqueles fatos o consolo de que necessitavam naquele momento. Muito bem, vimos os fatos em si, vimos o sentido dos fatos e agora precisamos olhar as implicações destes fatos. Quais são as implicações deles para nós? Quais são as implicações para os discípulos de Jesus hoje, que somos nós? Irmãos, eu creio que há algumas implicações, mas eu vou aqui apontar apenas algumas, não é? Eu creio que uma das implicações destes fatos ocorridos lá no Monte da Transfiguração é que estes fatos deveriam nos fazer considerar a glória que virá depois da cruz. Porque preste bem atenção, no domingo passado eu enfatizei que a morte é central para a vida cristã. Eu enfatizei que o discípulo de Jesus deve tomar a sua cruz. E Jesus disse isso aos seus discípulos. Mas agora Jesus faz questão, depois de enfatizar a cruz, depois de enfatizar a morte, ele faz questão de deixar claro que a cruz é apenas o caminho para a glória, que a morte é apenas o caminho do velho para o novo. Jesus não via apenas a cruz, Jesus não via apenas o túmulo, Jesus via a ressurreição, ele via a glória que estava depois da cruz. Então, você precisa aprender com esses fatos a considerar a glória que virá depois da cruz. A morte é sempre uma experiência muito desagradável. A morte é inimigo.
A morte é amedrontadora. Nós fazemos de tudo para fugir da morte. Você tem medo da morte? Ela é um inimigo. Ela é algo antinatural. Mas lembre-se, se você já morreu com Cristo, se você já tomou a cruz e já se considera morto com Cristo Jesus, você agora sabe que você não está mais caminhando para a morte. A caminhada cristã não é mais uma caminhada para a morte. A caminhada cristã não é mais uma caminhada para a cruz. Você já morreu. A caminhada cristã é uma caminhada para a glória. Não é isto que a Bíblia diz no livro dos Provérbios? Que a vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se você for um cristão, você não está caminhando para o apagar das luzes. Você está caminhando para o raiar de um novo dia. Você está caminhando para novos céus e nova terra. Você está caminhando para a glória. Então, esses acontecimentos do Monte da Transfiguração deveriam nos fazer considerar a glória depois da cruz. Deveriam nos fazer entender que a cruz não é o fim da linha. O fim da linha é a ressurreição, é o túmulo vazio, é a glória. É para lá que nós estamos indo. Então, esta é uma implicação dos fatos da transfiguração para nós hoje. Há aí uma outra implicação. Eu creio que os fatos da transfiguração deveriam nos fazer considerar também a condescendência de Jesus. Irmãos, eu fico maravilhado com a condescendência de Jesus ao lidar com seus discípulos. Porque aí no Monte da Transfiguração, Jesus está lidando com a lentidão dos discípulos. Eles eram lentos, eles eram vagarosos para entender e aprender as coisas. Eles já sabiam quem Jesus era em alguma medida. Eles já tinham visto a glória de Jesus. Eles já tinham presenciado Jesus transformando, multiplicando pães. Eles já tinham visto Jesus ressuscitando mortos, curando enfermidades, expelindo demônios. Então, várias, diferentes manifestações da glória de Jesus, do seu poder, acalmando a tempestade. Enfim, eles já tinham muitas instruções, informações, contemplações da glória, mas eles eram lentos. Lembram? Mesmo depois da ressurreição, Jesus ainda lá no caminho de Emaús, com aqueles 2 discípulos, diz: mas vocês são muito lentos para aprender, vocês são muito demorados para aprender. Eles eram lerdos, mas Jesus é paciente. Aqui está Jesus, mais uma vez, agora descortinando a sua glória diante deles, de uma maneira que não poderia ficar dúvida alguma, trazendo o testemunho da lei e dos profetas, trazendo o testemunho do próprio Deus. Enfim, aqui está Jesus sendo paciente, condescendente com a lentidão dos discípulos. Jesus está aqui também lidando com os temores deles. Jesus havia falado da cruz, Jesus havia falado
do seu sofrimento. Jesus havia falado da centralidade da cruz para o discipulado cristão. Um discurso duro, um discurso muitas vezes amedrontador. Os discípulos estavam com medo. E Jesus, então, está aqui pacientemente mostrando que o fim da linha não era a cruz, era a glória. Jesus está lidando com os temores dos discípulos. De que é que você tem medo, irmão? Quais são os seus temores? Lembre-se de que Jesus é condescendente. Lembre-se de que Jesus está disposto e disponível para lidar com os nossos temores. Nós devemos levar os nossos medos a Jesus, sejam eles quais forem. Não carregue medos nos seus ombros. Leve-os a Jesus e saiba que ele é condescendente, ele é paciente. Eu vejo a condescendência de Jesus aqui também ao lidar com a precipitação de Pedro. Se eu estiver correto na minha interpretação, eu disse a vocês que as palavras de Pedro para fazer 3 tendas era resultado da sua precipitação. Pedro estava confuso, Pedro não sabia muito bem o que estava acontecendo. O próprio Marcos diz que ele falou assim porque eles estavam aterrados naquele momento. Pedro falou sem pensar. Agora preste bem atenção. Jesus está aí pacientemente lidando com um discípulo precipitado que fala sem pensar. Que coisa boa, que coisa maravilhosa é conhecer esse Salvador condescendente. Esse Salvador que é paciente com gente lerda, igual a você e a mim. Esse Salvador que é paciente com gente medrosa, tem medo da morte, tem medo da pandemia, tem medo do desemprego, mas Jesus é paciente, ele lida com gente medrosa como você e eu. E ele é paciente e lida com gente precipitada como você e eu, gente que fala sem pensar. Então, estas são as implicações destes fatos para você e para mim. Você precisa, e eu também preciso, considerar a glória depois da cruz. A cruz não é o fim, o túmulo não é o fim, a glória nos espera. Uma glória tão grandiosa que não pode ser comparada com a dor e o sofrimento do tempo presente. E é tão bom saber que temos um Salvador condescendente. Isso deveria encher o nosso coração de alegria. Ele é paciente com gente lerda, gente medrosa e com gente precipitada, como você e eu. Deus seja louvado por esse grande Salvador que foi à cruz por nós, tomando o nosso lugar. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos ao final de mais uma meditação no Evangelho de Marcos e nós esperamos que o Espírito Santo faça no seu e no meu coração aquela obra que nenhum pastor humano pode fazer. Um pastor humano como eu pode explicar, esforçar para entender o texto, explicar o sentido da passagem, tentar tornar as coisas mais claras, mas um pastor que é humano, como eu somente, não pode tornar essa palavra viva e eficaz do seu coração. Esta obra só Jesus pode fazer por meio do seu Espírito. Então vamos orar pedindo a Jesus, o Supremo Pastor, para fazer aquela obra que o pastor humano aqui não pode fazer? Então vamos orar e assim encerrando a nossa conexão de hoje.
Senhor, nós damos-te graças por nos permitires conhecer melhor o nosso Salvador. Muito obrigado por poder contemplar um pouco da glória dele. Muito obrigado porque aprendemos hoje que a cruz é o caminho da glória. Tomar a cruz é marchar para a glória. Aquele que perder vai ganhar. Muito obrigado por esse entendimento da lógica do teu reino. Muito obrigado pelo Salvador condescendente que nós temos. Ele é paciente com gente lerda, ele é paciente com gente medrosa, ele é paciente com gente precipitada como nós. Muito obrigado. Ajuda-nos a descansar neste maravilhoso Salvador e ajuda-nos a conhecê-lo cada vez mais e a amá-lo de todo o nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, uma boa noite, uma excelente semana a todos. Até a próxima, se Deus quiser.